querido, é uma bênção do Senhor. Você pode estender suas mãos aqui. O Lucas já é uma bênção, queridos. E quando você estende as mãos, você está dizendo: Senhor, eu estou preparado para receber deste arauto a palavra de Deus, Senhor. Então estende as tuas mãos aqui para frente. Senhor, eis aqui o pastor Lucas, um servo desta casa, Pai, que se prontificou a essa manhã a ser um vaso de alabastro sobre a tua igreja. Que ele seja, Pai, arauto do Senhor sobre nós esta manhã, e que não seja diferente, Pai, como tem falado ao coração dele. Fale, Pai, através da vida dele, que a tua igreja esteja preparada a receber. É o que nós o abençoamos em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Bom dia a todos. Que a graça e a paz do Senhor esteja com todos. Amém? Amém. Amém? Amém. Queridos, nós estamos já aí no último dia, dos 12 dias, para os 12 meses. E eu tenho certeza que tem sido edificante, tem feito a diferença, né, na vida, na família, na casa, aqueles que têm participado. Seja participado todos os dias, né, ou aqueles que não puderam, mas participaram em alguns cultos, vieram, né, em algumas ministrações, eu creio que receberam também. E hoje também não será diferente, bem? Amém. Hoje pela manhã, à noite, né, o querido Hugo estará ministrando, e amanhã, às 19h30, será o grande encerramento. Então, venha, participe, convide alguém, principalmente quem está desde o começo, né, desde o dia 1 de janeiro, desde o dia 1º de janeiro, vindo todos os dias. Não perca amanhã no grande final. Eu sei que é desafiador, né, estarmos 12 dias consecutivos na igreja dentro de tantos compromissos que nós temos, mas há aqueles que conseguiram chegar até aqui, aqueles que vieram em alguns momentos, estejam aqui amanhã. Eu creio que será um momento memorável para todos nós. Amém? Amém. Queria que você ficasse para comigo só mais um minutinho, e aí você pode se sentar de novo. E abra sua Bíblia em Neemias, capítulo de número 2. Neemias, capítulo de número 2. Nós vamos fazer menção aqui essa manhã, a partir do verso de número 17. Vai dizer assim a palavra do Senhor. Então eu lhes disse: vejam a situação terrível em que estamos. Jerusalém está em ruínas e suas portas foram destruídas pelo fogo. Venham, vamos reconstruir os muros de Jerusalém para que não fiquemos mais nessa situação humilhante. Também lhes contei como Deus tinha sido bondoso comigo e como o rei me tinha dito. Eles responderam: sim, vamos começar a reconstrução. E se encheram de coragem para a realização deste bom projeto. Quando, porém, Sambalate, o Oronita, Tobias, o oficial, o Amonita, o Gézer, o árabe, souberam disso, zombaram de nós, desprezando-nos e perguntaram: o que vocês estão fazendo? Estão se rebelando contra o rei? No último versículo que falamos de menção, o verso número 20, diz assim: eu lhes respondi: o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Nós, os seus servos, começaremos a reconstrução, mas no que lhes diz respeito, vocês não têm parte nem direito legal sobre Jerusalém, e em sua história não há nada de memorável que favoreça vocês. Amém? Pode tomar o seu assento. Antes de nós entrarmos na palavra aqui essa manhã,
Gostaria também de agradecer, né, e apresentar minha irmã e meu cunhado ali, pastor Tiago, pastora Carlinhos, que vieram nos prestigiar aqui essa noite. Fique de pé aí para a igreja conhecer vocês ali. Fica com vergonha, gente. Deus abençoe vocês, viu? São pastores ali na Igreja Batista de Nova Esperança. Deus abençoe, viu? Obrigado por nos prestigiar aqui essa manhã. Queridos, nós estamos, desde o dia 1º, falando aqui sobre a reconstrução, né, que Neemias promoveu em Jerusalém. Acredito eu que todos que estão acompanhando, né, todos que estão vindo aos cultos, ouvindo, né, as ministrações que já tiveram, tantas ministrações que já tiveram dentro desse livro, dentro desse contexto aqui durante todos esses dias, já está bem familiarizado com a história, com a narrativa de onde esse texto está acontecendo, com o acontecimento, com a volta de Neemias, a necessidade da reconstrução, né? Antes de Neemias, a vida de Zorobabel para fazer a reconstrução do templo, e todos esses eventos que vão acontecendo durante um período em que o povo tinha sido levado em cativeiro, né, pelos babilônios, mas ficam em Jerusalém os pobres, ficam em Jerusalém aqueles que não foram interessantes para aqueles que estão aprisionando o povo, levá-los consigo. Então, o que fica em Jerusalém é uma terra arrasada, o que fica em Jerusalém é uma terra acabada, de pessoas que não tinham condição de reconstruir aquilo que havia sido destruído. Por isso se faz necessário a volta de homens como Esdras e Neemias para que fizesse a reconstrução, para que fizesse com que o povo relembrasse a Torá, né? Nós vamos ver ali a passagem em que eles leem a Torá de pé por horas, e toda a nação, todo o povo está de pé diante dele, ouvindo aquilo, porque havia uma necessidade de reconstrução, mas uma necessidade de reconstrução não apenas dos muros, né? Mas uma necessidade de reconstrução do templo, do muro, da sociedade, da visão que aquele povo tinha acerca de Deus, do entendimento que aquele povo tinha da Torá, da aliança que eles tinham através da aliança de Deus com Moisés, que é passada para eles. Então, a necessidade de reconstrução, ela é uma necessidade de uma reconstrução total, que abrange todas as áreas dessa nação. A situação em que eles encontram-se é uma situação caótica, é uma situação de calamidade. Se você tiver com a sua Bíblia aberta, Neemias capítulo de número 1, um pouquinho antes do que nós lemos, você vai perceber que Neemias, quando recebe alguns, né, ali de Jerusalém, no verso de número 3, ele pergunta a eles e diz como é que estava, né, Jerusalém, como é que estavam aqueles que tinham ficado lá, e eles vão responder e dizer assim: olha, aqueles que sobreviveram ao cativeiro e estão lá na província passam por grande sofrimento e humilhação. O muro de Jerusalém foi derrubado e suas portas foram destruídas pelo fogo. Esse é o cenário que se encontra em Jerusalém e aqueles que estão lá. É um estado de total calamidade. Por isso é necessário, e a partir dessa mensagem, a partir desse entendimento, Neemias coloca no seu coração, através de oração, o intuito de voltar a Jerusalém e de reconstruir os seus muros, de retomar a sua dignidade, de parar de ser um opróbrio, né? De parar de ser humilhados. E agora ele vai nessa empreita. Nesses versículos que nós lemos aqui, nesse pequeno trecho do livro de Neemias, nós vamos ver que Neemias toma algumas atitudes para que essa reconstrução seja possível. E nós vamos ver que nós também podemos tomar essas atitudes na nossa vida, porque afinal nós também precisamos de passar por reconstrução em vários momentos de nossa vida. Nós também precisamos de nos reconstruir em
em várias fases, em várias etapas da nossa história. Seja por perdas, seja por faltas, seja porque alguém nos deixou, seja porque nós deixamos alguém, seja porque nós perdemos o emprego, seja porque o casamento está destruído, seja porque os filhos foram para as drogas, seja porque os pais brigaram com os filhos e não se falam mais, e tantos outros motivos em qual nós, enquanto pessoas, indivíduos inseridos em um contexto familiar, vamos precisar de passar por reconstrução. Eu estou falando aqui essa manhã com pessoas maduras, com pessoas vividas, com pessoas que já passaram por experiências duras, experiências talvez ruins e que precisaram se reconstruir durante a sua vida. E talvez, quiçá, essa manhã, você não está aqui com a sua vida em alguma área dela, seja ela emocional, física, financeira, precisando de se reconstruir. E a mensagem que eu tenho para você essa manhã é que é possível, a todo momento e em qualquer lugar, que nós nos sejamos feitos de novo através daquilo que Deus pode fazer na nossa vida. É possível, em qualquer janela da história. É possível, por pior que pareça o cenário. Talvez o seu cenário não seja tão ruim quanto o cenário que está sendo desenhado aqui no versículo 3 do capítulo 1 de Neemias, onde há apenas notícias ruins, mas talvez o seu cenário, para você, hoje, o seu particular, ele seja um cenário pelo qual você não quer continuar vivendo ele. E nós vamos ver aqui essa manhã 4 passos que Neemias toma para a reconstrução dos muros de Jerusalém. 4 passos que Neemias toma para restaurar a dignidade daquele povo pelo qual ele fazia parte. O primeiro está aí no versículo de número 17 que nós lemos. Se você quiser manter a sua Bíblia aberta, nós vamos continuar voltando a esse texto para que você entenda, nós possamos entender o que Deus quer falar conosco aqui essa manhã. No verso número 17 do capítulo número 2, que foi o primeiro versículo que nós lemos, qual que é o contexto? Neemias, um poucos versículos atrás, ele acorda de noite, depois de chegar em Jerusalém, chama alguns homens sem fazer alarde, sem fazer barulho, sem tocar sinos, sai pela cidade, visita os muros, visita os portões que estão destruídos da cidade, passa por cada um deles, vê a calamidade que está naquela cidade, vê a destruição que está naquela cidade, vê a vergonha que está naquela cidade, para diante desses homens que estão acompanhando, e no verso 17 ele vai dizer assim: então, eu perdi o pastor Cláudio, pastor Cláudio, desculpa, é que o pastor tem um apoio que eu não tenho, ele desce mais, né? Também ele está enorme. Verso de número 17, ele vai responder, ele vai dizer a esses homens, depois de mostrá-lo e ver e reconhecer esse cenário, ele vai dizer assim: então eu lhes disse, vejam a situação terrível em que estamos. Olha que interessante. Neemias, ele vai pegar aqueles homens que já estão ali, que vivem ali, que conhecem de perto a situação que está acontecendo, que sabem tudo o que foi feito, que sabem cada portão que está queimado, que sabem cada metro quadrado do muro que está destruído, anda com ele por todo aquele lugar, vê novamente a situação que está acontecendo, e aí ele vai dizer para eles: vejam, observem, analisem a situação terrível que está. Talvez quem vê essa passagem vai dizer assim: mas Neemias está sendo redundante, né? Neemias está chovendo no molhado. Você não ouviu explicar aí? Está chovendo no molhado. Ele está falando óbvio, mister óbvio, né? Todo mundo está vendo o estado terrível, todo mundo sabe, até Neemias, que estava lá do outro lado, lá do lado do rei persa, está sabendo para que ele tem que vir aqui e reafirmar para nós que o estado terrível que estamos. Parece que Neemias está metendo só o dedo na ferida, né? Vocês estão aqui, essa porcaria toda acontecendo aqui. Mas a verdade é que o primeiro passo que Neemias dá para a reconstrução do muro é reconhecer e fazer com que aqueles homens reconhecessem qual era a real situação que eles estavam vivendo. Sabe por quê? Porque muitas vezes nós estamos vivendo uma situação ruim
nós estamos vivendo uma situação desagradável, ou talvez nós estamos vivendo uma situação terrível, mas nós nos acostumamos com ela. Nós nos adaptamos a ela. Aliás, o ser humano é bom para se adaptar. Frio, calor, chuva, sol, tempestade, neve. Tem gente que vive a 40 graus abaixo de zero e acha que está normal. Vive lá. Adapta tudo. E aí nós nos adaptamos ao caos da nossa vida, ao caos da nossa história, e achamos que está normal. Então talvez aqueles homens passavam por aqueles portões caídos e quebrados, pulavam por cima dos entulhos e continuavam a conversa, como se não tivesse acontecendo nada. É o que está posto, é a realidade que nós vivemos. Há pouco tempo viralizou um vídeo na internet que numa praia do Rio de Janeiro, eu não me lembro qual, há um homem deitado no chão, ou melhor dizendo, uma pessoa, né? Porque não sei se era um homem, estava tampado por um saco preto, que estava morto. Não sei se era afogado, foi resgatado, não sei também, eu sei que veio ao óbito. E alguém que está filmando, ele filma esse homem aqui nesse canto, e quando ele abre assim a câmera, a alguns metros desse homem, há uma turma, talvez umas 8 pessoas jogando altinha. Os outros passam, bebendo, comendo, a vida acontece e tem um corpo caído, um defunto ali, a 2, 3 metros. Aí quem vê aquilo e não está no Rio de Janeiro, e não mora no Rio de Janeiro, também fala assim, cara, essas pessoas são insensíveis, né? As pessoas, tem alguém morto ali, eles estão brincando lá e parece, não, porque é normal. Se acostumaram a ver pessoas mortas, tiro, bomba, invasão, mortos para todo lado, corpos, defuntos. E aí quando o cara olha assim, tem alguém deitado no chão assim, fala, tem mais um ali. Morreu. Talvez a situação que esses homens viviam ali, era parecido com isso. Viam os muros caídos, os portões caídos, a cidade destruída, uma calamidade instaurada, mas para eles estava normal. E aí Neemias precisa de levar eles, passar com eles portão a portão, mostrar para eles o real estado e dizer para eles, vejam, percebam, ou melhor, abram os seus olhos e vejam a destruição que nós estamos vivendo. O primeiro passo que nós precisamos dar para reconstruir a nossa vida, para reconstruir a nossa história, é reconhecer qual é a real situação que nós estamos vivendo. Sem isso, é impossível que haja alguma mudança. Se nós não formos honestos conosco mesmo, se nós não conseguirmos olhar para nós, para dentro de nós, e entendermos que do jeito que nós estamos vivendo não dá, nada irá mudar. Se nós não conseguimos encarar de frente a realidade de que a nossa vida, ou a nossa casa, ou a nossa família não pode continuar do jeito que está, não vai mudar. Não vai mudar nunca. E querido, é muito difícil. Parece ser simples, mas é uma tarefa muito difícil nós reconhecermos o real estado que nós estamos. É muito simples reconhecer qual é o estado do outro. É muito simples reconhecer qual é o estado do irmão. É muito simples reconhecer qual é o estado da mãe e do pai. É muito simples reconhecer qual é o estado dos amigos. Agora, se olhar no espelho e reconhecer que o estado que nós mesmos estamos é um momento em que nós precisamos de nos reconstruir. É algo desafiador. E é algo que nós só poderemos fazer se nós formos honestos conosco mesmo e pedir ao Senhor, Senhor, abra os meus olhos para que eu veja qual é a real situação que eu estou vivendo. Abra os meus olhos. Segundo passo para que nós possamos reconstruir a nossa história está aí no verso de número 18. Também lhes contei como
Deus tinha sido bondoso comigo. O segundo passo para nós, queridos, é reconhecermos quem Deus é e aquilo que Ele tem feito ao nosso favor. Muitas vezes, a situação de calamidade que nós vivemos, as crises que nós enfrentamos, os problemas existenciais que nos sobrevêm, e vem mesmo, vem para todo mundo. Não escolhe cor, não escolhe raça, não escolhe classe social, não escolhe religião. Tem pessoas que acham que porque aceitou Jesus, ou porque faz parte do rol de membros de uma igreja, porque ceia todo primeiro domingo do mês, tem uma estrela na testa e não pode passar por dificuldades. Aliás, o próprio Jesus disse que no mundo tereis aflições. Agora, qual é a diferença? Nos momentos de aflições, aqueles que conhecem e reconhecem o Deus a quem tem servido, eles têm esperança de que viverão dias melhores do que hoje. Nós servimos a um Deus, querido, que Ele escolhe estar do nosso lado, mesmo nos momentos mais difíceis. Nós servimos a um Deus que não nos desampara. Nós servimos a um Deus que não nos abandona. E nós servimos a um Deus que foi tão bondoso para conosco. Não é isso que Neemias está falando? Nós servimos a um Deus que foi tão bondoso para conosco, que entregou o seu próprio Filho por pessoas que não mereciam, por pessoas que não eram dignas, por pessoas que talvez nem querem e nem pediram, viram as costas e abandonam. Ainda assim, Ele entregou o seu próprio Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas tenha a vida eterna. Esse é o Deus bondoso que nós servimos. Talvez você está vivendo uma situação tão difícil, tão ruim, tão caótica, que você não consegue olhar para frente, não consegue tirar os olhos de dentro dessa turbulência e enxergar que há um Deus bondoso que está do seu lado a todo momento. Mas eu estou aqui essa manhã, como profeta de Deus na sua vida, te dizendo, querido, abra os seus olhos e vejam, Deus está do seu lado, por pior que pareça o cenário que você está vivendo. Deus continua do nosso lado. E para que nós possamos reconstruir a nossa história, nós precisamos de enxergar isso. Porque você acha, e todas as vezes que eu estou ministrando, eu trago isso de novo, porque você acha que pessoas todos os dias tiram a própria vida? Todos os dias? Porque perderam a esperança. Porque não acreditam mais que existe um Deus que pode mudar a sua história. Porque não creem mais que Deus pode fazer algo novo na vida dela. Se frustraram tanto, se decepcionaram tanto, se machucaram tanto, que acreditam que a única saída é tirar a própria vida. Isso está acontecendo todos os dias. Tá? Não passa no jornal, não, porque não pode. Proibido para que não incentive, mas está acontecendo todos os dias. A taxa de suicídio entre jovens até 35 anos, ela aumentou consideravelmente depois da pandemia. Jovens, cheios de vida, cheios de vigor, um futuro inteiro pela frente, mas chegarem num momento em que não conseguem mais entender ou enxergar que Deus pode mudar a realidade que eles estão vivendo. E talvez você que está aqui essa manhã precisa se reconstruir. Deixa eu te dizer, é impossível se você não conseguir reconhecer quem Deus é e o que Ele representa na sua vida. A nossa reconstrução, ela passa por quem Deus é e aquilo que Ele representa nas nossas vidas. Verdade é, queridos, que todo o processo de reconstrução que nós fizemos e que nós passamos, nós vamos enfrentar pessoas que não contam, nós vamos enfrentar pressões, nós vamos enfrentar resistência. E não foi diferente aqui. Mas
No verso número 19, Neemias, ele sabe reconhecer e lidar com a oposição. Verso número 19. Quando, porém, Sanbalate, o horonita, Tobias, o oficial amonita, Gesem, o árabe, souberam disso, por quê? De que eles estavam numa empreita, né, para reconstruir aquela ruína que havia em Jerusalém. Zombaram de nós, desprezando. Olha que coisa interessante, né? Há um grupo de pessoas que estão com um objetivo claro de tornar a trazer dignidade para um lugar e para pessoas que estão destruídas. Não parece um bom objetivo? Mas tem oposição. Não parece ser uma coisa boa, mas tem gente que é contra. E na nossa vida, na nossa história não vai ser diferente, querido. Quando você decidir mudar, quando você decidir colocar no lugar as coisas que estavam fora, quando você decidir dar prioridade para aquilo que deve ser prioridade na sua vida e não está sendo, quando você decidir abrir mão daquilo que está te atrapalhando a se relacionar com Deus, vai existir pessoas no caminho que serão contra isso e vão tentar tirar você de cabeça. Quando você decidir, por exemplo, lutar pelo seu casamento, vai haver pessoas que vão dizer para você, querido, desista, porque ela não muda nunca mais. Desista, porque ele não muda mais. Quando você decidir lutar e reconstruir a sua relação com os seus filhos, alguém vai dizer para você, desista, porque seu filho não quer saber de você. Quando você decidir ir atrás de seus pais e reatar um relacionamento, alguém vai dizer, seu pai ou sua mãe não está nem aí para você, não vai atrás. Quando você decidir reconstruir a sua carreira profissional, alguém vai dizer, você está velho demais. Já passou o seu tempo. Continue onde você está, é melhor. Mas eu quero estudar, eu quero voltar, quero fazer uma faculdade, eu quero mudar de área. Alguém vai dizer, ei, esquece, passou. Aquela célebre frase, né? Você não tem mais 20 anos de idade. Quem não ouviu isso? Eu não, porque eu quase tenho, né? Mas quem já passou aí, né, uns 40, você não tem mais 20 anos de idade. E existem pessoas que muitas vezes, usadas até mesmo por Satanás, serão contra a sua reconstrução. Quando você dizer, eu não quero mais beber, eu não quero mais estar enfiado dentro de boteco, até meia-noite, beber, fumando, conhecimento da mulher, eu não quero mais isso para mim. Eu não quero mais trair a minha esposa, sair do trabalho, ir para a zona com meus amigos de trabalho, para o boate, virar a noite, eu não quero mais. Eu não quero mais ficar em roda de jogatina, gastando tudo que eu ganho, enquanto na minha casa está faltando dinheiro, eu não quero mais dessa vida. Vai existir pessoas que vão dizer assim, você está doido, você é maluco, você é trouxa, nós vivemos a vida toda assim, agora você quer sair disso, rapaz, enxerga, está fanático, está lunático. Porém, Neemias, ele tinha uma resposta às perguntas que lhe foram ditas. E ele vai dizer no verso de número 20, a esses 3 homens que o interpelam, ele vai dizer assim, olha, o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos. Sabe como é que nós vamos lidar com a oposição que se levanta contra a nossa reconstrução? Colocando a confiança no único que é digno de receber. A única forma de nós resistirmos às pressões que sobrevêm quando nós tentamos reconstruir a nossa história é colocando a nossa confiança no único que é digno de receber. Nossa confiança, a nossa esperança, ela não pode estar depositada em outro lugar a não ser naquele que nos garante. Talvez o processo de restauração da sua vida, querido, seja doloroso, seja bonito, seja esmagador, muitas vezes doer. Mas a verdade é que se nós estamos alicerçados em Deus que nós cremos,
em Deus que nós reconhecemos como o Senhor da nossa vida, o Senhor da nossa história, aquele que se entregou por nós resistiremos a qualquer pressão e adversidade que sobrevier contra nós nessa caminhada. Tudo que Satanás vai querer fazer é que você acredite que não é possível reconstruir a sua história. Deixe frente a essa luz. Tudo que o inimigo de nossas almas vai querer que você acredite que não é possível que você reconstrua a sua história. E ele vai fazer com que você, ele vai tentar fazer com que você acredite nisso piamente. Porque enquanto você acreditar nisso, você nunca dará um passo em direção à sua reconstrução. Enquanto você estiver enjaulado na grade da incredulidade, acreditando que a sua vida não tem mais recursos, acreditando que a sua história não tem mais jeito, acreditando que não há mais nada que possa ser feito ao seu favor, você estará no lugar perfeito e ideal, que ele continuará domando e domesticando a sua casa, a sua história, a sua vida, a sua família. Mas no momento que você sair desse lugar e acreditar que é Deus quem garante o nosso sucesso, acreditar que é Deus quem garante a nossa vitória, você estará a um passo apenas de ser transformado por completo e para sempre. Ele pode mudar. Eu já vi, eu já vivi, eu já presenciei, eu já experienciei o Senhor mudar vidas e realidades inacreditáveis. Coisa que você fala assim, não tem jeito. Não vai mais. Morreu. Não há nenhuma situação que seja grande o suficiente que possa impedir as mãos do Altíssimo a mudar a nossa história. Não há. Quarto e último passo para a nossa reconstrução está no verso número 20. Depois que Neemias vai responder aos seus opositores, dizendo que o Deus dos céus fará que sejamos bem-sucedidos, ele vai dizer: nós, os seus servos. Quarto e último passo é reconhecer quem nós somos. Querido, sabe por que muitas pessoas não conseguem reconstruir a sua própria história? Sabe por que muitas pessoas não conseguem sair do estado de calamidade que está vivendo? Porque não conseguem reconhecer quem é. Crise de identidade. O que é isso, Luiz? Crise de identidade é coisa de jovem também. De adulto, de idoso. É coisa de gente, né? Coisa de gente. Coisa de ser humano. E tem muitas pessoas que até hoje não conseguiram entender nem perceber quem é que elas são de verdade. E por não perceberem isso, e por não entenderem isso, são submetidas e subjugadas a situações que não precisavam estar. São subjugadas a viver situações que não precisavam viver. São presas em correntes emocionais e espirituais porque não entenderam quem é, quem são. E Neemias tem uma resposta clara e objetiva, direta, consciente: nós, seus servos. Quem vocês são, Deus? Servos. Eu não sou emissário do rei, não sou copeiro do rei, não vim representando a coroa, eu vim como servo. Quando nós nos colocamos na posição de servo, nós estamos dando ao Senhor o direito e a autoridade sobre a nossa vida, sobre a nossa história. Romanos capítulo de número 1, versículo de número 1, o apóstolo Paulo, a iniciar a carta que ele escreve à igreja de Roma, ele vai dizer assim: Paulo, servo de
de Cristo Jesus. A palavra servo aqui no grego, ela é doulos, e é traduzida por servo no português. Mas doulos no grego, naquela época, ela é mais do que servo, ela é escravo. Paulo está dizendo aos romanos, ao império que escraviza, há pessoas que lidam com a escravidão diariamente, há pessoas que já foram escravizadas ou têm escravo, e é a posição pior que alguém poderia ocupar, a posição onde que não há identidade, a posição onde a pessoa não tem nome, a posição onde a pessoa não tem direito, a posição onde a pessoa é explorada, a posição onde a pessoa faz aquilo que o seu Senhor quer e nada mais. Paulo, na hora de se identificar, ele vai dizer assim: Paulo, escravo de Cristo. Os meus desejos, as minhas emoções, as minhas vontades, aquilo que eu penso, aquilo que eu quero, a forma como eu ajo, para onde eu vou, de onde eu vim, está ligada e submetida à vontade daquele que me chamou e que me escolheu. Saber quem nós somos é necessário para que nós possamos reconstruir. Nós vivemos em tempos em que as pessoas elas se acham donas dos seus próprios navios. Nós vivemos em uma época que a identidade é você fazer aquilo que você quer, aquilo que você acha melhor. É ser o que você nasceu para ser, diferente de qualquer coisa, diferente de padrões sociais, diferente da religião, diferente de Bíblia, diferente de pai, diferente de mãe. Seja quem você nasceu para ser, é isso que eles pregam aí fora. Mas a verdade é que nós que temos o Senhor Jesus como um Deus sobre a nossa vida, nós não somos o que nós queremos ser, nós somos aquilo que Ele nos chamou para ser. E quando nós nos colocamos nessa posição, nós estamos dizendo: Senhor, faça de mim a tua vontade. Nós estamos dizendo: Senhor, cumpra em mim o teu querer. A minha vontade, o meu desejo, o meu achismo, tudo que eu penso sobre mim, sobre a minha vida, sobre a minha história, sobre a minha família, eu submeto à tua vontade, porque eu sou escravo. Tudo que eu imagino que deveria ser, que eu deveria fazer, que eu acho que era melhor, eu submeto aquilo que o Senhor tem para mim, porque o escravo não vive da sua própria vontade, mas o escravo vive da vontade do seu Senhor. O escravo, olha isso no seu coração, o escravo vive da vontade do seu Senhor, mesmo que a vontade do seu Senhor não seja a mesma que a sua. E às vezes é difícil para nós nos colocarmos nessa posição. Às vezes é difícil para nós renunciar à nossa própria vontade. Às vezes é difícil para nós abrirmos mãos das nossas próprias convicções, que com muito custo nós a construímos, né? É difícil. Mas a verdade é que para reconstruir a nossa vida, reconstruir a nossa história, nós vamos precisar, de forma clara, direta, abrir mão das nossas próprias vontades, para que a vontade do Senhor reine sobre as nossas vidas. Amém? Nós precisamos de reconhecer a situação que nós estamos. Nós precisamos de reconhecer quem Deus é. Nós precisamos de reconhecer as oposições, as pressões que se levantam contra a nossa reconstrução. E nós precisamos de reconhecer quem nós somos diante de Deus. Aí sim, nós estaremos muito próximos de conseguirmos sair do lugar em que estamos e ter a nossa história refeita e reconstruída por Deus. Curva a sua cabeça, eu quero orar com você essa manhã. Eu não sei qual é a real situação que você chegou aqui. Daqui a pouco nós vamos fazer um corredor aqui, para que todos passarem, mas antes disso, eu queria fazer uma oração com você no seu lugar mesmo.
Eu sei Deus. Como eu disse no início dessa ministração, ainda na introdução, todos nós vivemos dias, vivemos momentos, passamos por períodos na nossa vida e na nossa história, que nós precisamos de sermos reconstruídos. Precisamos. Isso não é, querido, para crente ou não crente. Isso é para todos, para nós, enquanto seres humanos. Quantas vezes nós estamos dentro da igreja há anos, mas nos deparamos com a situação que nós estamos vivendo, que nós não queríamos viver. Nos deparamos em um calabouço que nós não queríamos estar. Vemos a nossa casa, vemos a nossa família, vemos os nossos filhos, vemos os nossos casamentos, vemos o nosso emprego, vemos os nossos estudos, vemos os nossos projetos, todos indo para o ralo. Falamos assim: Deus, o que é que está acontecendo comigo? O que é que está acontecendo? O que é que eu fui de errado? O que é que eu preciso de mudar? Querido, maior, mas assim, muito maior do que a realidade que você está vivendo nessa manhã, é o Deus ao qual nós estamos perante Ele aqui agora. Muito maior do que a tristeza e o sofrimento que há dentro do seu coração, é o amor dele pela sua vida. Muito, mas muito maior do que a angústia que invade a sua alma, ou a depressão que acorrenta os teus sentimentos. É o amor dele para com nós. Entregamos o seu único filho para que nós tivéssemos o direito de lhe chamar de Pai. Eu gostaria que você, com a sua cabeça curvada no seu lugar nesse momento, você pudesse dizer ao Senhor: Senhor, me ajuda a reconstruir a minha história. Senhor, me ajuda a reconhecer o meu real estado. Senhor, me ajuda a reconhecer, Pai, quem o Senhor é. Me ajude a ver de onde vêm as pressões e as oposições para que elas não me paralisem. E me ajude, Senhor, a descobrir, a enxergar e a entender quem eu realmente sou no Senhor. Talvez você que está aqui essa manhã, querido, você nunca fez uma oração dizendo assim: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha vida, da minha história e da minha existência. Ou quem sabe você já fez essa oração por um dia e tantos os motivos, e são muitos motivos que tem na nossa história. Você se afastou dos caminhos do Senhor. Mas, querido, essa manhã há um convite a você: reconstrua o seu relacionamento com Deus. Reconstrua a sua vida com o Pai. Reconstrua a sua aliança com Ele. E posso dizer uma coisa: você está a apenas um passo. É só você abrir o seu coração essa manhã e dizer: Senhor, eu quero que o Senhor seja o Senhor da minha história. Alguém que queira fazer essa oração aqui essa manhã, erga sua mão no seu lugar. Venha até aqui à frente, nós vamos orar por você essa manhã. Amém? Todos nós somos do Senhor. Os pastores podem se posicionar aqui à frente, nós vamos fazer a oração. Enquanto você sair do seu lugar, vier para essa fila, para passar aqui por esse corredor de oração, gostaria que você, em espírito de oração, quando você viesse orando, dizendo: Senhor, me ajude a reconstruir aquilo que foi desfeito. Diga a Ele: Senhor, me ajude a reconstruir aquilo que está destruído. Às vezes, querido, há portões na sua história que essa manhã que foram destruídos, há muros que foram derrubados, mas o Senhor pode restaurar, o Senhor pode reconstruir.
o Senhor pode refazer. Por isso eu convido você a levantar do seu lugar. Pode começar a fazer um corredor por aqui. Venha em espírito de oração, venha dizer: Senhor, refaça a minha história. Restaura a visão daqueles que precisam. Restaura, Pai, a visão daqueles que não conseguem mais ter esperança. Restaura a fé. Restaure, Senhor, a esperança. Restaure, Senhor. Nós cremos, ó Pai, na Tua restauração. Nós cremos, ó Pai, na Tua restauração. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que pode fazer tudo novo. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que muda a história. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que muda a realidade. Nós cremos, ó Pai, que o Senhor é o Deus que traz esperança aonde já não havia mais esperança. Nós cremos que o Senhor é o Deus que cura. Nós cremos que o Senhor é o Deus que sara. Nós cremos que o Senhor é o Deus que transforma. Nós cremos que o Senhor é o Deus
Glorifica Deus. Aplauda Deus com toda intensidade. Nós vamos viver um 2026 sobrenatural na nossa casa, na nossa família, para a honra e glória dele. Aleluia.